Shalom de Alto para todos os irmãos. Bom, irmãos, como os irmãos viram aí, da Grande Babilônia. Hoje eu não vou estar participando com os irmãos do Partido Pão, não, mas semana que vem eu creio que eu vou estar com os irmãos participando do Partido Pão. Meus irmãos, eu escrevi aqui no quadro aqui, Yal Shalom, escrevi até errado aqui, deixa eu consertar aqui. Yal Shalom versus Babilônia. Na Bíblia Jerusalém, aliás, na Bíblia Almeida está Jerusalém, né? Mas a tradução correta nós sabemos que é Yal Shalom ou Yal Shalaim. Então eu escrevi aqui, Yal Shalom versus Babilônia. Eu já até trouxe um estudo há muito tempo no canal antigo que eu tinha aí, onde eu falo sobre essas duas cidades que elas estão em guerra, Yal Shalom e Babilônia. Yal Shalom, ela representa o povo do Criador, o povo de Yal. E Babilônia representa o povo de Satanás. Por isso que as duas são rivais. Se os irmãos pegarem no Velho Testamento, os irmãos vão ver que fala muito sobre a Babilônia e sobre Jerusalém, sobre Babilônia e Al-Shalom. E elas estão sempre em confronto, sempre em guerra, as duas estão sempre em guerra. E o apóstolo Shaul, ele fala que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Por isso que a Babilônia está no Velho Testamento, mas ela também se encontra no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse. Da mesma forma também, Yal Shalom, ela está no Velho Testamento e está no Novo Testamento. Em Apocalipse, por exemplo, fala muito sobre Yal Shalom. E aí o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: existem duas edificações acontecendo ao mesmo tempo. A edificação da Grande Babilônia, que vai se culminar lá no livro do Apocalipse, capítulo 18 e capítulo 19, fala sobre a queda dela. Babilônia vai cair. Então, a Babilônia, que começou lá em Gênesis, na Torre de Babel, com Nimrodes, ela está decorrendo todo o Velho Testamento até chegar na queda dela em Apocalipse, capítulo 18 e capítulo 19. Ele fala sobre a queda dela. O capítulo 17 também fala sobre ela, sobre a Babilônia. E a Jerusalém também, que pega lá de trás, ela vai culminar lá no livro de Apocalipse. Eu quero falar sobre isso. Só uma dessas duas edificações é que vai prevalecer. Então, tem duas edificações em andamento. A edificação da Grande Babilônia e a edificação da Yal Shalom, que representa o povo do Criador. Eu quero falar sobre isso. E aí, eu vou estar lendo, então, aonde? Eu vou estar lendo Gênesis, capítulo 2. Essa questão, poucas pessoas viram essa questão. O cristianismo mesmo nem sabe que existe uma edificação na terra aí. Eles nem sabem que a igreja do Mashiach tem que ser edificada. A Yal Shalom, ela tem que ser edificada. Quanto mais, eles nem conhecem a Babilônia. Então, o que acontece, irmãos? Eu vou estar lendo aqui Gênesis, capítulo 2, e aí depois eu vou falar, no decorrer da história, eu vou falar sobre essas duas edificações, Yal Shalom e Babilônia. As duas estão sendo edificadas. E as duas, uma representa a edificação de Yal, a outra representa a edificação de Satanás. A Yal Shalom representa a noiva, a esposa do cordeiro. Babilônia é chamado de prostituta, a mulher prostituta do Apocalipse. Então tem duas mulheres aqui. Yal Shalom, que é a mulher que representa a igreja do Mashiach. Quem está com o microfone ligado aí, desliga para nós, para não atrapalhar o áudio, tá, irmão? Então, o que acontece, irmãos? Eu vou estar lendo aqui Gênesis, capítulo 2, versículo 22, diz assim: depois da costela que tiraram do homem, Yal edificou uma mulher e a trouxe ao homem. A tradução original é edificou-lhe uma esposa e trouxe perante Adão, para que Adão pudesse casar com a sua esposa. Yal trouxe um sono sobre Adão e da sua costela Yal lhe edificou uma esposa. Olha a tradução que é a tradução original para os irmãos verem.
A tradução original é edificou-lhe uma esposa. Por isso que eu estou falando, que existe duas edificações em andamento. A edificação da esposa do cordeiro, que é Yal-Shalã, e a edificação de Babilônia, a prostituta. Duas mulheres estão sendo edificadas. E aí o que acontece? Para que Yal edificou-lhe uma esposa para Adão? Para quê? Para ele poder casar com ela. É tanto que quando ele terminou a edificação da mulher, ele trouxe ela até Adão, para Adão poder casar com ela. Adão, a Escritura fala que ele é uma figura do Mashiach, ele é uma figura de Yahshua. Ele representa Yahshua. E a mulher, Eva, representa a igreja do Mashiach. Se nós pegarmos o capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver que depois do capítulo 2 é que passa a ocorrer a queda da mulher. E aí, o capítulo 3 até o capítulo 21 de Apocalipse não precisaria existir. O capítulo 3 até o capítulo 21 fala da restauração daquela que um dia caiu. A esposa do Mashiach, a igreja do Mashiach, o povo do Mashiach caiu. Então, agora precisa passar por uma restauração para poder casar com ele. Então, o capítulo 2 está falando da igreja perfeita, a igreja virgem, sendo representada na pessoa de Eva. Eva no capítulo 2. Eva no capítulo 2 representa a esposa do Mashiach perfeita, virgem, casando com Adão, que é uma figura do Mashiach. Entendeu aí, irmãos? Então, Adão representa o Mashiach no capítulo 2, antes da queda. Eva representava a igreja do Mashiach antes da queda. Aí vem o capítulo 3. O capítulo 3, a mulher cai. Agora ela precisa passar por uma transformação. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser purificada para que ela possa um dia casar com Yahshua. Então o capítulo 3 fala da queda da mulher. O capítulo 2 não. O capítulo 2 mostra ela perfeita, linda, virgem, pura, pronta para casar. É tanto que o Yahweh levou ela lá para ela casar com Adão. E aí, para nós entendermos isso mais claramente, eu separei aqui alguns versículos. Gênesis 2, 21, que é o que nós lemos, Efésios 5, 26, Apocalipse 19, versículo 7 e Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Efésios capítulo 5, versículo 26, o que está escrito lá? Lá diz assim, aqui diz assim, e vós, marido, amai vossas mulheres, como o Mashiach amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ela tem que ser apresentada ao Mashiach, pura, sem mácula, como uma virgem, para poder casar com ele. Ele está transformando ela agora, para ela poder ser apresentada para ele, para quê? Para ele ter uma esposa e casar com ela. Então, a queda agora, pegando de Gênesis capítulo 3 até o capítulo 21 do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, está falando de todo esse processo que ela tem que passar agora, dessa purificação. Por quê? Porque ela caiu. Lá no livro de Gênesis mostra a queda da mulher. Assim também aconteceu com a igreja do Mashiach. Ela caiu no concílio de Nicéia, quando ela sentou com os padres, com os bispos e com Constantino. Ali ela deixou de ser uma virgem pura e passou a ser uma prostituta. Aí os irmãos vão perceber que a grande Babilônia hoje, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos que a grande Babilônia hoje é o cristianismo apostata. É a igreja caída, que não serve mais para casar com Yahshua. Por quê? Porque se tornou uma prostituta. E Yahshua não vai casar com prostituta. Ele vai casar com uma igreja pura, virgem, sem mácula, sem ruga. Por isso que ele tem que separar essa igreja novamente e restaurá-la para ela poder casar com ele. Agora eu vou ler Apocalipse capítulo 29, capítulo 21, versículo 9. Aqui diz assim, olha ela que agora totalmente restaurada. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu de junto do Criador a cidade santa, Yal-Shalã, nova, pronta, como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nessa tradução aqui, deixa eu ver como é que está nela.
Vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa. Olha aqui que ela aqui é chamada de santa. Ela não é chamada de prostituta. Ela não é caída, ela é uma virgem, é chamada de pura, santa. Agora vem. Descendo a nova Jerusalém, a nova Yalxalã, descendo do céu da parte do Criador e preparada como noiva, adornada para o seu marido, Yahshua Mashiach. Aqui é o casamento dela depois de toda a restauração. Então, ela caiu. Aí agora eu quero trazer para os irmãos, então, o que, que acontece? Tem duas edificações. Quando você chega, deixa eu pegar aqui, vou tirar as folhas aqui. Quando você chega em Apocalipse, capítulo 18, isso aqui nós podemos ler por último. Lá vai falar da queda da grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que tem embriagado todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. É o cristianismo apostata. Se embriagou com todas as doutrinas que surgiu lá na Torre de Babel. Embriagou todos os habitantes da terra. Então, eu posso pegar agora Gênesis, capítulo 11, onde começa a edificação da Torre de Babel, da Babilônia, começa aqui. Então disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e cozê-lo no fogo. Assim usaram tijolos em vez de pedra, e betume como argamassa. E disseram então: venham, vamos construir uma cidade para nós, e uma torre cujo topo chega aos céus, e vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a terra. Isso aqui foi quando os homens resolveram fazer uma edificação para poder chegar até o céu. Era o homem na carne que havia se rebeliado contra o Criador e falou: não, nós vamos fazer uma edificação e nós vamos alcançar o céu com o nosso próprio esforço. E aquela edificação ali que ele falou: vamos edificar uma cidade e uma torre. Aquela edificação ali foi chamada de Babilônia. Aqui ela, aqui, Babilônia. Então a Babilônia começou a ser edificada lá no Velho Testamento. Dali para cá, ela sempre se tornou um problema para o povo do Criador e para o próprio Criador. Porque Babilônia é o homem na carne querendo alcançar os céus, querendo alcançar a sua própria salvação com seu próprio esforço. Ial não aceitou aquela edificação. Por quê? Porque Ial não edifica com tijolo. Tijolo é feito da terra, é feito do pó da terra, tijolo. A escritura diz que eles usaram tijolo no lugar de pedra. Ial não edifica com tijolo. O Criador edifica por meio do homem no espírito com pedras. Por isso que Yahshua transformou Pedro. Ele falou: seu nome agora vai ser Pedro, que significa pedra, para poder ser usado na edificação do templo, da casa do Criador, da nova Yahushalã. Então, Yahweh não edifica com tijolo. Tijolo é o homem edificando na carne. Eles usaram tijolo, palha, usou feno, palha e feno. Por isso que o apóstolo Saul, o apóstolo Paulo falou: cuidado com o que vocês edificam. Um edifica com madeira, palha e feno, outro edifica com pedras, outro edifica com pedras preciosas, com ouro e com prata. A nova Yahushalã, se os irmãos olharem no livro de Apocalipse, os irmãos vão ver que ela é adornada com pedras preciosas. Fala que as suas muralhas são de ouro. Está vendo aí a edificação aí? Paulo falou que quando edificamos no Espírito, estamos edificando com pedras preciosas, estamos edificando com ouro. Mas só que a Babilônia não. O princípio da Babilônia é edificar na carne. É o homem edificando na carne, com tijolo, madeira, palho e feno. O apóstolo Saul falou que tudo isso aí vai dar uns burros na água. Não vai servir na edificação do Criador. Nada disso vai prevalecer. É igual eu falei naqueles vídeos. O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele se torna mais puro ainda. A prata. Então, temos que edificar com coisas que vão permanecer para sempre. Porque Ial está edificando, Ial Shalom, que é o seu próprio povo, é a sua própria igreja, é a sua casa, com pedras preciosas. O que está escrito no livro de 1 Pedro lá? Vós sois pedras vivas, que estão sendo edificada casa espiritual para a habitação do Criador. 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, e versículo 4 e 5 fala sobre isso. Lá no livro de Efésios também fala sobre isso, capítulo 2. Então, existe uma edificação em andamento.
a edificação da Babilônia, que o cristianismo nem sabe que está tendo a edificação da Babilônia, e eles estão trabalhando, edificando ela, porque todas as denominações evangélicas são as babezinhas, filhas da grande Babilônia, a meretriz, que é representada hoje pelo catolicismo romano, aonde essa cidade está lá entre 7 colinas, lá em Roma. E Al chamou aquela cidade de Babilônia, onde está o clero, a hierarquia dos bispos, padres, cardeais e as suas filhas esparramadas em toda a terra, as denominações evangélicas, são as babéis. Então, está aqui a Babilônia. E essa Babilônia só trouxe problema para o povo do Criador. Eles foram levados cativos para a Babilônia. A Babilônia destruiu Jerusalém todinha, destruiu o templo do Criador no Velho Testamento. Então, tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 ao 2, ela vai cair. Apocalipse 19, versículo 3. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 18. Vou pegar aqui. Aqui diz assim. Capítulo 18, versículo 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele então gritou com a voz poderosa: caiu a Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque com o vinho de sua prostituição foram embriagados todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. A Babilônia é esse sistema que está sendo edificado pelos padres, pelos bispos, pelos cardeais, pelos crentes das denominações, os pastores, os evangelistas, os presbíteros. Eles estão trabalhando, edificando Babilônia. É uma obra feita na carne, onde o Espírito do Eterno não tem autoridade para poder agir. É o homem agindo na carne. A Escritura diz que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Eles estão fazendo uma obra com o seu próprio ego, com o seu próprio eu. Por isso que a Babilônia, do capítulo 11 de Gênesis, fala: vamos edificar uma cidade, uma torre que chega até os céus, para que o nosso nome se torne célebre, conhecido em toda a terra. Vamos criar para nós um nome, o nosso nome vai se tornar célebre. Então, eles estão preocupados em levar o nome do seu ídolo, Jesus, o Deus porco, o Deus Sol da Babilônia. Eles estão preocupados em levar o nome que eles criaram, a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Eles querem que o nome que eles criaram se torne célebre, menos o nome do Machia. Yahshua Machia. Esse é o verdadeiro fundamento de Yahushalã. Esse é o verdadeiro nome que a igreja tem que levar. Ela tem que levar o nome dele, porque ela é a sua futura esposa. Ela é a noiva, por enquanto. Mas a noiva, Deus lá do Velho Testamento, se você olhar lá, ela já tinha que levar o nome do noivo. Então nós temos que já levar o nome do noivo. O nome do fundamento de Yahushalã é Yahusha. Por isso que o nome dele já está aqui, ó. Yahusha. Ele está nela. Essa é a noiva. Essa é a noiva do Machia. Essa é a prostituta. A prostituta. Ela começou lá na Torre de Babel através de Nimrod. Nimrod era uma tipologia do anticristo, do antimachia. Lá na Torre de Babel, quando começou a edificar ali, começou com Nimrod e Semiramis. A mãe depois se casou com o próprio filho. Nimrod era conhecido como o Deus Sol da Babilônia. Se você olhar, o Papa carrega o ostensório, aquele solzão. Nimrod é Tamuz. Tamuz é Jesus. Está registrado no livro de capítulo 8 de Ezequiel. Eles estavam com as costas viradas para o santuário, adorando o sol, Tamuz. Lá diz que as mulheres choravam por Tamuz. Choravam no dia da morte de Tamuz, chorando por Tamuz. Quando você chega no quarto evangelho, tem mulheres chorando por Jesus. Então, o que aconteceu, irmãos? A Babilônia do Velho Testamento, ali, do capítulo de Gênesis, a Babilônia ela era feita com vários andares. Cada andar era em homenagem a um deus. Então, Nimrod apresentou para eles vários deuses. Falou: não, em vez de vocês ficarem adorando só Ial, como Noé ensinou para nós aí, não. Vamos adorar vários deuses. E vamos ser livres. Nós podemos agora criar
vários altares, vários degraus. Cada andar daquela torre era em homenagem a um deus. Então, o Nimrod foi o primeiro rebelde. Ele era uma tipologia do anticristo, do antimachia. Ele era considerado como um homem poderoso, de alta estatura. Então, ele foi um homem ali que representava o anticristo, o antimachia. Tem várias histórias aí no YouTube aí que mostram quem foi Nimrod. E aí, o que aconteceu? Aquilo ali se tornou um antro de abominação. Eles queriam misturar o nome do Criador. Provavelmente até Abraão estava naquela edificação lá. Abraão, lá na frente, que o Eterno tirou ele daquela idolatria e ele foi lá e quebrou todos os ídolos do pai dele, mas provavelmente até ele estava lá naquela edificação, porque aquilo ali foi uma convocação para todos ir para ali para poder edificar. Uma rebelião só contra o Criador do universo. Mas aí, Ial não aceitou aquela edificação. Destruiu toda aquela edificação, igual ele vai destruir no livro de Apocalipse. A Babilônia está sendo edificada hoje, principalmente na questão espiritual. No mundo espiritual, Babilônia está sendo edificada. Os homens estão trabalhando, edificando Babilônia e não sabem. Então, a questão que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é essa. Estamos edificando Yal-Shalã ou estamos edificando Babilônia? Estamos no princípio de Yal-Shalã ou estamos trabalhando no princípio de Babilônia? O princípio para edificar Yal-Shalã é no espírito. É com espírito de mansidão, sem divisão, sem contenda. Agora, o princípio para edificar na Babilônia é através do ego, é através da soberba, da luxúria, dos bens materiais. É o que as denominações faz. É a adoração ao homem, não é a adoração a Ial dos exércitos. Então, graças a Ial, muitos de nós sabemos hoje aonde estamos e o que estamos edificando. Não estamos na Babilônia e não estamos edificando Babilônia. Se você que está trazendo divisão, contenda, está com seu ego inflado aí, achando que você é alguma coisa, você está no princípio de Babilônia. Você está fora. Ial não aceita a sua obra em Yal-Shalã. Desliga os microfones aí, irmão. Tem alguém com o microfone ligado aí. Desliga aí para nós aí, irmão. O microfone. Está saindo, dando interferência aqui. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece, irmãos? Aqui nos mostra claramente qual é o propósito do Eterno. Tem um irmão aí que está com o microfone ligado. Desliga para nós aí, irmão, fazendo favor aí. Se for eu, é quem? É uma mulher que está falando? É. Ah, então sou eu. Estou tentando aqui desligar. Se alguém puder aí desligar para mim. Se a sua irmã não desligar, é só não conversar e não atrapalhar nada. Então, irmãos, o que acontece? A Babilônia está sendo edificada. Quando o Eterno destruiu a Babilônia lá em Gênesis, o que aconteceu? Os sacerdotes pegou toda aquela idolatria e atravessou o rio e foi para Pérgamo. De Pérgamo, eles foram para Roma, para a Itália. E levou toda aquela idolatria, aquela bagagem de idolatria para lá, para a Itália. Lá onde está o Vaticano hoje. O Vaticano, então, a cidade do Vaticano passou a ser chamada de Babilônia, a grande cidade luxuosa, toda revestida de ouro. A taça onde o Papa bebe é ouro, o trono onde ele senta é ouro. Uma cidade luxuosa. O capítulo 18 fala sobre o luxo da Babilônia. Eles falam que lá tem mais ouro do que nos Estados Unidos, que qualquer país. Um tesouro enorme que ela acumulou, porque Babilônia é representada pelo luxo. O capítulo 18 fala, ela viveu em luxúria. E ela se identifica como sendo a noiva do Machia. Por quê? Porque ali o apóstolo Shaul fundou uma igreja do Machia, uma igreja pura. Porém, a igreja de Roma, a igreja que foi fundada ali, ela cresceu tanto através de Constantino e através dos bispos e dos cardeais que ela subjugou toda a palavra que Paulo tinha trazido nos outros territórios. Aí ela passou a ser única. Por isso que ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Universal Católica Apostólica Romana. Ela está em toda a terra, ela subjugou. Ela passou, então, a ser chamada de Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Por quê? Porque ali passou a existir agora Semiramis e Tamuz. Quem é Semiramis e Tamuz ali? Maria e Jesus. Tudo que estava lá naquela Babilônia, lá no livro de Gênesis, capítulo 11, foi levado para lá. Adoração à Trindade,
adoração a Jesus, ao Deus Sol, a Tamuz, que é o próprio Tamuz. Então, todo antro de abominação foi levado para Roma. E Roma, então, agora passou a ser a grande Babilônia do Apocalipse, a prostituta, que está sentada sobre 7 colinas, Aventino, Capitolina, Quirinal. É só você olhar o nome dos 7 montes. A única cidade que está edificada sobre os 7 montes é o Vaticano, é Roma. E ela está lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Então, irmãos, e lá diz que ela está sentada sobre muitas águas, são povos, multidões, nações ali. Todas as outras religiões, o islamismo conta carochinho. Eles rezam o texto, porque eles aprenderam isso com Babilônia. Maomé conhecia o cristianismo e o judaísmo, então ele fez uma mistura. Budismo conta o carochinho, conta o texto, igual o islamismo. Espiritismo, tudo saiu do cristianismo apostata. O cristianismo apostata que está aí hoje. As igrejas evangélicas protestantes saiu da Babilônia. Martinho Lutero saiu lá de dentro, veio a igreja luterana, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Tudo pertence à Babilônia, a mãe e as filhas. Então, o que acontece, irmãos? As pessoas estão edificando a Babilônia e não sabem. Trabalhando para o diabo e não sabem. Então, tudo que vem da Babilônia tem que ser rejeitado. Não serve na edificação de Ial. Não serve para nada. Teve um irmão que perguntou para mim, eu fui emergido na Trindade, eu tenho que emergir de novo? É lógico, irmão. A Trindade pertence à Babilônia, pertence à Igreja Católica. Se você olhar lá, se você olhar na Barça, lá no colégio, vai falar a Trindade é um dogma católico colocado no ano 381 pelo Papa São Damasco e Imperador Teodósio. A Trindade veio da Babilônia. Jesus veio da Babilônia. O nome Jesus, quem inventou foi Roma. Foi a Igreja Católica, é um nome que vem do latim, Iesus. Então, tudo que vem da Babilônia, Ial não aceita. Se os irmãos olhar, os irmãos vão ver a história lá no livro de Josué, que quando eles foram na guerra lá, o que Ial falou? Que eles não pegam nada de Jericó. Aí Jericó foi destruído. O que aconteceu? Uma pessoa rebelde no meio de Israel pegou uma capa babilônica, ele achou uma capa bonita da Babilônia e pegou ela, escondeu no meio do arraial de Israel. E aí eles começaram a perder todas as guerras. Josué, seu nome é Ialcha, ele foi até Ial e falou que Ial, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo todas as guerras. Ial virou e falou assim, eu falei com vocês para não pegar nada que pertencesse à Babilônia. E aí Ial revelou para ele o segredo, ele foi lá na cabana, não sei se é de Acã, o nome dele é Acã, se eu não me engano é Acã. E eles acharam a capa babilônica enterrada lá. E aí ele foi morto, se eu não me engano a família dele também foi morta. Aí Israel voltou a ganhar as guerras, porque Ial não trabalha com nada que vem da Babilônia. Tudo que vem da Babilônia está fora. Por isso que o cristianismo apostata, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Igreja Católica, tudo pertence à Babilônia, esse sistema criado por Satanás através de Nimrod, lá no capítulo 11 de Gênesis. Essa edificação não parou lá não, irmãos. Eles pegou os utensílios, pôs debaixo do subaco e atravessou o rio, foi parar lá em Roma. E Roma trouxe toda a apostasia da Babilônia, Semiramis, Tamuz, Trindade, tudo que vocês pensar trouxe e jogou dentro do cristianismo, jogou dentro da igreja do Machia. E ela se tornou uma prostituta. Uma prostituta. Por que prostituta? Porque ela se prostituiu com os ídolos. Se prostituiu com os ídolos. Baal, Jesus, Trindade, tudo ídolo que estava lá na Babilônia. Tudo isso está na Babilônia. E aí Ial falou, não aceito nada que vem da Babilônia. A edificação parou. Parou na hora. A igreja caiu, acabou. Se tornou uma prostituta. Se tornou uma prostituta. Quando Israel voltava para os ídolos lá no Velho Testamento, Ial chamava eles de prostituta. Ial falava, vocês é uma prostituta que está abrindo as pernas para todos que passam. Vocês estão debaixo de idolatria. O livro de Ezequiel, você cansa de ver Ial batendo neles e falando com eles, larga a idolatria, larga a idolatria, larga a idolatria. Por causa de idolatria, não parou lá naquela Babilônia lá, que Nabucodonosor governava lá, aquela cidade lá, que ele deu o nome também de Babilônia. Então, irmãos, nada que vem da Babilônia serve na edificação do Machia. Nada que vem da Babilônia, porque é uma obra feita na carne.
Estão tentando agradar o Criador. Falam, nós estamos edificando a igreja. Agora nós vamos edificar a igreja Assembleia de Deus, a presbiteriana. Irmãos, não está edificando Yal-Shalom. Está edificando Babilônia. E vai cair tudo por terra. Quando chega no Apocalipse, capítulo 18, ali, meu irmão, já aconteceu o arrebatamento dos vencedores da igreja de Filadélfia. E aí você chega no Apocalipse 19, o que está escrito lá no 19? Olha aqui no 19, o que está escrito? Depois disso, ouvi como que uma forte rumor de numerosa multidão no céu aclamando. Os vencedores que saíram de dentro da igreja de Filadélfia e do Velho Testamento, lá que se tornaram vencedores, que não se contaminou com a Babilônia. Diz: a salvação, a glória e o poder são do nosso Criador, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua prostituição, e nela vingou o sangue do seu servo. E acrescentou, aleluia, dela sobe a fumaça pelo século do século. O Vaticano, no livro de Isaías, fala que ele vai queimar, mas não com um fogo natural. É um fogo que ninguém pode se achegar perto. O livro de Isaías e o livro de Apocalipse aqui fala que vão ficar olhando de longe. Por quê? Porque provavelmente o anticristo, o antimachia, o eterno vai usar ele para ele lançar uma bomba atômica em cima daquilo. A radiação vai ser tão braba que ele não vai poder nem chegar lá perto. Ela vai ser totalmente destruída, o Vaticano, e vai ser destruído também no sentido espiritual. Porque todo mundo vai cair a ficha que Jesus é um ídolo da Babilônia. Todo mundo vai cair a ficha que a Trindade veio da Babilônia, que eles não podem pregar aquilo. Por isso que o Eterno fala, sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Larga esse sistema criado pelo homem, que só serve para glorificar o nome que eles criaram. Yal não está na Babilônia. Yal edifica Yal-Shalom. Babilônia, quem está edificando é o homem na carne. É os pastores que não aceitam ser governado pelo espírito de Yal. Lançou o espírito de Yal de lado e assumiu a liderança da igreja, encabeçou a igreja do Mashiach e não aceita Yal encabeçar a igreja, não. Eles é que é o pastor. Está lá na frente do púlpito, eu sou o pastor, eu que lidero. O Papa fala, não, eu sou o líder maior. Ele é o líder maior da Babilônia. E ele vai unificar todas as religiões logo após o arrebatamento dos vencedores. E aí, o que vai acontecer? Depois tudo unificado, arrebenta-se com esse sistema, joga ele por terra. Por quê? Porque agora o anticristo é quem tem que ser adorado. Por isso que ele fala que não vai aceitar ninguém adorar nenhum ídolo. Então, o falso profeta tem esse papel. Levar todas as pessoas, unir as religiões, que ele já está trabalhando nisso, judaísmo, islamismo e cristianismo. Lá naqueles países árabes, já fizeram três templos, um voltado para o outro. As casas chamadas casas abrâmicas, as casas abraâmicas. Por quê? Porque tudo prega Abraão como pai da fé. Islamismo tem Abraão como pai da fé, o pai de Ismael. O judaísmo tem Abraão, o pai de Isaac, que veio da onde veio os judeus. O cristianismo, que prega Abraão, o nosso pai na fé, que o apóstolo Saúl falou. Então, ele vai unificar todas as religiões, espiritismo, vai estar tudo unido para depois levantar-se o Nimrod, levantar-se o filho da perdição, que hoje nós cremos que é Emmanuel Macron. Então, todo o cenário está sendo preparado. Então, aqui, esse grito aqui no livro de Apocalipse 18 e Apocalipse 19 é o filho varão, é os vencedores, é os 144 mil que vão gritar quando a bagaceira moer, quando a Babilônia cair, porque ela tem que cair esse sistema de engano. Ela tem enganado todos os habitantes da terra. A Escritura fala que Satanás é o maior enganador, ele é o enganador do mundo inteiro, mas ele engana como? Através da Babilônia. Depois ele vai enganar através da besta, o anticristo, o antimachia. Mas hoje ele trabalha com Babilônia, hoje ele trabalha com os pastores, hoje ele é um com o clero da Igreja Católica, o clero das denominações evangélicas, o clero do budismo, do islamismo, tudo religião que traz uma falsa adoração ao verdadeiro Criador. Por quê? Porque o princípio de Babilônia é mudar. A Babilônia é contra o nome do Mashiach, contra o nome do Criador. Quando Daniel chegou em Babilônia, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi mudar o nome dele, o nome dos colegas dele. Os três tiveram os nomes mudados. Por quê? Porque os nomes deles exaltavam o nome Ial. Então ele falou, muda, porque o nome desses caras está exaltando o nome do Criador. E nós não, nós queremos exaltar o nome dos ídolos. Então Babilônia, ela faz isso. Ela odeia o nome do Mashiach e odeia o nome do Criador. Babilônia é esse sistema corrupto que está aí, irmão. Babilônia mistura a palavra do Criador com coisas imundas, com os ídolos, tudo que não presta.
Por isso que o Papa usa uma taça de ouro, representando a natureza do Pai e mistura todo o paganismo. Dá só uma licença aqui. Então, essa Babilônia, ela corrompeu tudo, fez um estrago. Por isso que no livro de Lucas fala da mulher que misturou o fermento no meio da farinha até que ficasse tudo fermentado. A mulher ali está sendo representada pelo clero da Igreja Católica, que representa essa prostituta, vestida de escarlate, vestida com a cor do pecado, com a cor de prostituta mesmo, o vermelhão arreganhado. É a prostituta, a Babilônia. Só que ela engloba tudo. Ela engloba todo o cristianismo apostata. Ela engloba tudo. Por isso que o Ial fala, sai fora das denominações, sai fora do catolicismo romano, para que Ial Shalom possa ser edificado. Então aqui, irmãos, olha aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, quer ver? Quando nós chegamos aqui, eu falei sobre isso em um vídeo. Vou mostrar aqui. Eu falei sobre isso num vídeo. Que a palavra homem ou varão, a construção fala varão, se escreve no hebraico assim. Ish. E mulher, varoa, se escreve, acrescenta mais esse A. Aí fica Isha. Aqui nós conseguimos ver três coisas, se usarmos a questão espiritual. O Y aqui representa Ial. E nós temos o nome do filho aqui, ó. Ial Shá. Shá, no hebraico, significa salvação. Então, Eva, ela era a esposa, a noiva de Adão lá. Ela levava o nome dele. Ela levava o nome dele. Olha aqui o nome dele aqui, ó, do esposo dela. Ish. Estourou. Isha. Tá vendo? Então, aqui, nós já vemos, eu já falei em outros vídeos meus aí. Aqui nós vemos que a noiva ela tem que levar o nome do noivo, que ela vai casar com ele. A igreja está sendo edificada para se tornar esposa de Yahshua. O que nós lemos em Apocalipse, capítulo 21? Vi a Yahshalã, que descia do céu como esposa para o seu marido. Pronta, santa. A Yahshalã, a Yahshalã santa, pura, que descia do céu como esposa para o seu marido, o cordeiro, Yahshua, o Mashiach. Então, agora o que acontece? Quando nós chegamos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o que Yahshua fala? Vou escrever na testa do vencedor o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Tá vendo, irmão? Isso aqui forma a família de Yahweh. Yahweh, ele quer formar uma família. Para ele formar uma família, ele tem que arrumar uma esposa para o seu filho. Então, por isso que esse nome aqui foi feito de tudo para ser apagado da história da humanidade. E Al-Shalom foi feito de tudo para poder ela ser apagada, porque ao mesmo tempo que ela representa a cidade onde o povo de Yal vai morar, a esposa ela é identificada com a cidade onde ela vai morar. A cidade representa ela. Tem 12 portas que representam os 12 apóstolos. Tem toda revestida de ouro, toda simbolizada pelos 144 mil. A sua largura é 144 côvados. Então, a cidade representa o povo de Yal, a nova Yal Shalom. Ela existe lá em cima? Existe. Então, ela aqui, ó. Yal Shalom. O que ele falou? Vou escrever na testa do vencedor. Não vou escrever só o nome do meu pai, nem meu nome, não. Eu vou escrever o nome completo, porque essa aqui é a finalidade de Yal, edificar Yal Shalom. Yal Shalom é o seu povo. É a igreja do Mashiach, ela precisa ser edificada.
Mas sem você conhecer esse nome aqui, não tem como haver edificação. Porque o nome de Yahshua é o fundamento do templo. E o templo só começa a ser edificado quando se lança o fundamento. Não tem como edificar sem lançar o fundamento. Então, o Yahshua, o que ele falou? Na testa do vencedor. Na testa do vencedor. Na testa da minha noiva fiel. Na testa da minha noiva, a virgem que vai casar comigo. Eu vou escrever o nome que está lá no livro de... Começou lá no livro de Gênesis, lá. Eu já mostrei que ela leva o meu nome. O que está escrito no livro de Hebreus? Ele herdou o nome superior ao nome dos anjos. Qual o nome que ele herdou? O nome do pai dele, Ial. O que está escrito no livro de Filipenses? E todo joelho se dobrará e confessará que Ial é o rei, para a glória do Pai. Só que antes ele veio e fala assim, foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Qual o nome que está acima de todo nome? O nome de Ial. Aí veio e fala assim, para que ao nome de Yahshua se dobrem todos os joelhos nos céus e na terra. Então, aqui está a revelação do Criador. Nós conhecemos o nome que representa a igreja do Mashiach, a sua esposa. E nós sabemos que esse nome vai estar na testa do vencedor. Por quê? Porque ele já tem que estar agora, nós já tem que estar invocando o nome dele, o nome do pai dele. O que está escrito no livro de Apocalipse 14, versículo 1? Viu 144 mil que trazia na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Então, irmãos, o cristianismo está fora. O cristianismo está agarrado com outros nomes. Vamos edificar uma cidade, uma torre, e vamos criar para nós um nome, para que o nosso nome se torne célebre. Eles estão preocupados com a placa das denominações. Eles estão preocupados com a luxúria, o dinheiro que eles vão receber. Se eles perderem aquilo ali, eles morrem. Por isso que lá no livro de Apocalipse fala que eles vão chorar e vão lamentar, porque a Babilônia caiu, o comércio caiu, os pastores não vão ter mais renda, os milionários, Edir Macedo, R.S. Soares, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Malacheia, toda essa galera vai ficar triste. Os padres, os bispos, a renda acabou, porque agora chegou a marca da besta, eles têm que renunciar a toda a luxúria da Babilônia, porque senão eles estão no Hades, vai para as trevas exteriores. Se eles quiserem ir para as trevas exteriores, é só eles não renunciar a nada. Então, o Criador não está em Babilônia, ele está na simplicidade. Jerusalém foi edificada com maior dificuldade no livro de Neemias. Se os irmãos verem lá, foi a maior luta para poder edificar. Mas para começar a edificação, primeiro eles edificaram ali, lançou o fundamento do templo. Depois começou-se toda a obra. Os muros foram feitos, a cidade foi reconstruída, o templo foi reconstruído através de perseguição, debaixo de perseguição. Mesma coisa é hoje. Ial está chamando um grupo de pessoas para poder sair desse sistema maligno chamado Babilônia e vir para a obra da edificação, que está na era de Filadélfia hoje, porque Filadélfia hoje mostrou, Trindade faz parte de Babilônia, Jesus faz parte de Babilônia. Essa imersão que você fez aí está errada, é a imersão feita na Trindade. É Babilônia, você foi selado com o Deus da Babilônia. Sai fora. Maria não é mãe de Zeus, não. Maria era uma criatura. O criador Ial é o pai dela. E ela deu à luz a Yahshua, o filho do Criador, não um Deus homem encarnado como o cristianismo prega. Então a Babilônia é um evangelho falso. A Babilônia é o espírito do antimachia que está trabalhando nela hoje, é o espírito do anticristo que está atuando ali. Então, nós hoje, graças a Ial, sabemos em que era nós estamos, em que época nós estamos. Nós estamos na era de Filadélfia, que saiu do sistema babilônico e se posicionou como igreja do Mashiach, levando o seu nome. Nós não levamos o ídolo Tammuz da Babilônia, não. Nós levamos Yahshua. Os irmãos podem ver que ela vai casar com o cordeiro, ela não vai casar com o porco, Jesus, não. Ela vai casar com o cordeiro. Por isso que toda hora o Apocalipse fala o cordeiro, o cordeiro. Por quê? Porque Yahshua está se preparando para casar com o cordeiro. O cordeiro é o seu noivo. Não é o porco, não. Jesus significa Deus porco. Então, Babilônia vai cair por terra, os pastores vão cair por terra, os crentes das denominações vão entender que passou a vida toda edificando Babilônia, que a edificação deles não vai dar em nada, tá? O apóstolo Saulo avisou, cuidado, se vocês edificar com madeira, palha e feno, se vocês edificar com tijolo, meu amigo, vai cair tudo por terra. A igreja é edificada com pedras e em cima da rocha, que é Yahshua Mashiach. Só assim vai prevalecer. E o que vai acontecer então, irmão? Como nem todos vão posicionar
tem que haver dois casamentos. Dois casamentos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Olha o que fala aqui agora. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos-nos e exultemos, demos glória ao Criador, porque estão para realizar as núpcias do Cordeiro, e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir com o linho puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta do santo. Quem é essa esposa aqui que está pronta? É a do capítulo 21, versículo 29? Em parte é. Por quê? Porque a do capítulo 19 aqui, se os irmãos lerem todinha, é aquela que venceu Babilônia. É os vencedores. Eles vão representar toda a demais igreja do Mashiach. Por quê? Porque a grande parte está em Babilônia. A grande parte está construindo em Babilônia. Um pequeno número foi para Yaushalam edificar o verdadeiro templo e a verdadeira cidade, a verdadeira casa do Criador. Então, irmãos, é igual no Velho Testamento. A maioria falou, não, não vai subir com você não, Neemias. E nem com Zorobabel, não. Nós vamos ficar aqui na Babilônia, construindo na Babilônia. A Babilônia é luxuosa. A Babilônia, nós não podemos largar ela, não. As coisas aqui, tudo é boa. Não importa, não. O Criador não vai levar em consideração se nós adoramos Baal, Astarote, Semiramis. Não, nós estamos aqui na Babilônia. Vamos ficar na Babilônia, adorando a rainha do céu. Mas aí um pequeno grupo largou aquilo e foi para Yaushalam. O Eterno despertou o espírito dele. Eles foram para Yaushalam. Eles foram lá para o terreno, na base da unidade, edificar Yaushalam. Poucos vão sair do sistema e vai vir. Porém, esse pouco é que vai casar no primeiro casamento. Depois, o restante, quando eles cair a ficha, que eles foram enganados por esse sistema maligno de Satanás, pelos pastores, pelos padres, na tribulação, quando eles cair a ficha, eles vão sair desse sistema maligno, e aí eles vão passar por um processo de purificação, mas através da tribulação, através do porrete. E aí, o que vai acontecer? Se eles não aceitar ainda o nome Yausha, eles vão para as trevas exteriores, porque Yausha ele tem essa era para poder purificar a igreja por meio da sua palavra, por meio da água e por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, por meio do seu nome. Se eles não aceitar, eles vão para as trevas exteriores. Aí, quando chega Apocalipse capítulo 21, os irmãos vão ver que o capítulo 20 vai falar do milênio. Satanás vai ser preso, vai estar acorrentado no abismo. E aí os vencedores vão estar reinando com Yahushua no milênio. Os crentes derrotados, que não aceitou o nome Yahushua, que ficou rebelde ainda, que assim, ainda tem muitos que vai ficar rebelde, e que morreu derrotado, vai para as trevas exteriores para poder ser purificado no fogo. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Fala assim, muitos serão purificados através do fogo. Por quê? Porque ele ficou com madeira, palha e feno. Então vai ter que passar por uma purificação, está contaminado. Então eles vão lá para as trevas exteriores para poder chegar pronto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi a nova Yaushalam descer do céu. Agora é toda a igreja. Foi trabalhada, foi purificada, está pronta. Então o casamento vai ser realizado duas vezes, porque nessa primeira vez aqui, pouquíssimos estão prontos para poder casar com Yahushua e ir para o milênio com ele, que é os 144 mil vencedores. Depois do milênio, todos se juntam e formam um povo só. Aí você pode ler Apocalipse, capítulo 21, que ele vai falar, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso aqui é o Pai falando. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor receberá esta herança, e eu serei o seu criador, e ele será meu filho. Então, aqui, todos se tornam vencedor, mas passando pelo fogo. E aí, meu irmão, vai se tornar a esposa do Mashiach. Mas nós temos que agradecer a Yahweh, que nós somos aquele grupo que saiu lá da Babilônia antes, que ouviu a voz do Criador, foi despertado pelo seu espírito, e se posicionamos, agora conhecemos o nome, Yaushalam. E entendemos que Yaushalam está sendo edificado. O cristianismo não sabe nem o que é edificação. Eles acham que é ir lá e ganhar alma e levar para a denominação. Ganhar alma e levar para a denominação, pronto. Para começar, isso aí não é edificação. Primeiro que está pregando um nome falso e está levando para Babilônia. Já está errado. Ainda que se tivesse fazendo corretamente, ganhar a pessoa e a pessoa sentar lá e não entender nada da palavra do Eterno, ela não está sendo edificada coisíssima nenhuma. Se estivesse fazendo correto, estaria conquistando, então, o material e levando. Mas isso não é edificar. É igual você pegar um monte de tijolo e pôr no lote. Você não tem uma casa pronta, você tem um tijolo lá.
Mas ali agora ainda falta massa, falta madeira, falta cerâmica, falta telha até a casa ficar pronta. Tem que ter uma edificação, tem que ter trabalho, tem que ter uma construção. E ao trabalho edificando a sua casa através do espírito do homem e não da sua carne. Então, o homem, se o homem quiser edificar na carne, não existe edificação para o Criador. Isso é madeira, palha e feno. Por isso que toda obra que nós vamos fazer, nós temos que analisar. Será que eu estou edificando no espírito ou estou edificando na carne? Será que eu estou trazendo revelação que traz edificação ou estou trazendo divisão? Será que eu estou pregando coisa heresia ou estou pregando verdade? Porque se for heresia, é madeira, palha e feno. Então, tem muitas pessoas que querem ser mestre, mas está trazendo heresia. E isso não edifica em nada a casa do Mashiach. Então, irmão, capítulo 18 e 19. Vai cair. E está chegando a hora. Por quê? Porque o cristianismo se tornou um lamaçal de bagunça, de pecado, de coisa errada, pastores corrompidos, roubando dos membros, fazendo escambau, os escândalos, tudo apareceu. O Vaticano envolvido com pedofilia, os padres. A Babilônia está um antro de lambança. Ainda bem que nós saímos dela. Lá, deixamos ela para lá. Eial vai arrebentar com esse sistema e vai jogando por terra e mostrar quem é a verdadeira Eial Shalom. Que Eial Shalom é a cidade santa. Não é a cidade imunda, não. Não é Babilônia, não. Não tem nada a ver. Lá não entra Jesus, lá não entra Zeus, lá não entra Trindade, lá não entra essas porcarias, não. Lá entra só a verdade. Então, Eial vai cumprir a sua palavra. Gênesis capítulo 2. Você vê Eva pura, sendo edificada para poder ser apresentada para Adão. Adão virou e falou: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Quem foi levado para Adão foi uma mulher que foi edificada com ele próprio. A igreja tem que ser edificada no espírito do Mashiach. Do contrário, ela não vai até ele, não. Só vai voltar para ele aquilo que saiu dele. Só foi levado para Adão aquilo que saiu de Adão. Aquilo que não saiu de Adão não foi levado para ele. Só vai ser levado para Yahshua aquilo que saiu dele, que é a igreja pura. Entendeu? Então é isso aí.